Vossa Excelência, nós pudemos suspender para os 10 minutos da tribuna livre para o lançamento da comenda Juscelino Kubitschek, a ser concedida a homens e mulheres políticas nesse município de Goiânia. Senhores vereadores, coloque a apreciação dos senhores a suspensão da sessão para o pronunciamento do reitor da universidade, citado pelo vereador Anselmo, e também para o pronunciamento da presidente nacional do partido do ilustre vereador Pastor Wilson, que será também a tribuna livre. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam. Aprovado. Suspensa a sessão, passo a presidência para o vereador Anselmo Pereira nesse momento. Chama o Eliomar para mim, olha. Chama o Eliomar para mim. Eliomar, está por ali. Cadê ele, chefe? Manda ele vir aqui, esse cara é atrapalhado. Reabrimos a tribuna livre para a manifestação da... Vai ter. Dá os nomes, chefe. Não, vai trazer, você já está chamando? Convido nesse momento o magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, Edivar Madureira, para que possa estar à mesa. Convido o ilustre presidente do IHGG, Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, Dr. Jales Mendonça, também para estar aqui à mesa. Convido nesse momento o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino do Estado de Goiás, Fernando Mota. Esse é o que vai falar. Convido a senhora Rosângela de Castro, representando a DUF, para estar à mesa. Eu te dei, Anselmo. Está tudo certinho aqui, eu já te dei tudo digitado, esses outros não. Vocês misturam tudo. Convido o ilustre professor Breno Mendes, o qual falará sobre a importância da história do presidente Juscelino Kubitschek para esse país e principalmente para Goiás e para Goiânia. Convido o escritor Ademir Luiz, presidente da União Brasileira dos Escritores, para também participar da mesa. Ainda em tempo, queremos constar com visita honrosa para a próxima sequência da Tribuna Livre, a senhora... Cadê o nome da mulher que chegou aí? Convido ainda em tempo o senhor Nilson Jaime, superintendente do Fomento da Cultura da Secult do Estado de Goiás. E peço alguém que conduza o ex-presidente da Academia Goiana de Letras, Eurico Barbosa, para estar na mesa principal. Propositura feita pelo vereador Anselmo Pereira, Mauro Rubem e Ava Santiago, para o lançamento da comenda Juscelino Kubitschek. A mesa solicita ao vereador
Wilson, que possa trazer o nome da ilustre presidente do partido, doutora Sueide Aidar, presidente do Partido Nacional, que acomode momentaneamente numa das mesas, para próxima em seguida usar a tribuna livre na manhã de hoje, convidada inclusive pelo ilustre vereador Wilson. Vereador Wilson, peço que Vossa Excelência possa conservá-la momentaneamente e passo nesse momento a palavra. Passo nesse momento a palavra ao professor Breno Mendes, que falará sobre a importância histórica do presidente Juscelino Kubitschek, não só para o Brasil, para a interiorização desse país. Fundador da Universidade Federal de Brasília, da UNB, fundador da Universidade Federal de Goiás. Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem 10 minutos para se manifestar. Este livro foi uma doação feita pelo Dr. Eliomar para a Biblioteca da Câmara Municipal de Goiânia, mas já o encomendei. Providencie 35 livros desses para ser distribuído a cada um dos parlamentares da Câmara Municipal de Goiânia. Bom dia. Gostaria de começar cumprimentando o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Romário Policarpo. Cumprimento os vereadores Anselmo Pereira, Mauro Ruben e Ava Santiago, membros da Frente Parlamentar em Defesa das Instituições Federais de Ensino Superior em Goiás. Cumprimento o magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil. Cumprimento o presidente do sindicato ADUFG, Flávio Alves Silva, o presidente da Associação de Egressos da UFG, Eliomar Pires, e o presidente do Sintif, Fernando César Silva. Cumprimento os representantes das instituições culturais de Goiânia aqui presentes. Senhoras e senhores presentes, bom dia. Eu me sinto muito honrado com o convite para representar a diretoria da Faculdade de História da UFG e fazer uso da palavra na tribuna livre dessa casa. É grande a responsabilidade da missão de falar sobre a memória de Juscelino Kubitschek, um mineiro de Diamantina que tem sua história intimamente ligada a Goiás, sendo eu mesmo também um mineiro de nascimento e radicado em Goiás. Gostaria de iniciar o meu discurso com uma máxima da sabedoria popular, que será uma espécie de eixo norteador da minha exposição. Os homens passam, as obras ficam. As pessoas passam, as instituições ficam. Aliás, acredito que o próprio Juscelino estaria de acordo com esse princípio, pois, em um de seus discursos, na campanha presidencial de 1955, afirmou, abre aspas, a democracia não é um dom de ninguém, não é favor de ninguém, não é um bem arrendado que possa ser revertido ao seu dono, fecha aspas. Pensando nisso, quero me juntar às comemorações do aniversário de Juscelino Kubitschek com um trabalho de consciência histórica, ou seja, tendo como ponto de partida as nossas carências de orientação no presente, quero incentivar
a lembrança da experiência do passado que seja capaz de abrir o nosso horizonte de expectativa de futuro. Portanto, mais do que abordar a evolução do caráter de um herói, quero focalizar como certas virtudes éticas e políticas foram colocadas à prova em momentos de crise e instabilidade e podem nos trazer alguma iluminação para o contexto atual. Sem dúvida, o mito político em torno da imagem de JK é bem conhecido de vocês. O homem público aberto ao diálogo, articulador de consensos, que conseguiu notável apoio popular sem recorrer ao autoritarismo. Segundo historiadores, o estilo Kubitschek de fazer política envolve talento de negociador, astúcia política, visão empresarial e capacidade de reconhecer as qualidades alheias, além de um sorriso que ficou famoso. Ou seja, ser alguém com a habilidade de acender a chama da esperança, mesmo em tempos instáveis, prometendo que era possível ao povo brasileiro acelerar o tempo histórico e crescer 50 anos em 5. Talvez por isso, o escritor Cláudio Bojunga tenha escolhido o seguinte título para a biografia de JK: JK, o artista do impossível. Como qualquer personagem histórico, Juscelino não foi isento de ambiguidades e paradoxos. Mas, mesmo que em sua obstinação em busca do novo pudesse soar como insensatez, seu entusiasmo não deixava de contagiar as outras pessoas com um impulso para a ação e para o trabalho. Nos anos 1950, não foram poucos os que viram a iniciativa de construir uma nova capital em pleno Planalto Central como uma loucura que dificilmente obteria sucesso. Como vocês sabem, o plano de metas do governo JK mostrou como o planejamento econômico era capaz de viabilizar uma bem-sucedida aliança entre diferentes grupos sociais em torno de um projeto nacional cujo principal objetivo era vencer o subdesenvolvimento econômico do país e diminuir as injustiças sociais. O Plano de Metas foi o primeiro e o mais ambicioso programa de modernização já apresentado ao país. Certamente, esse projeto não era perfeito e trouxe o crescimento econômico com alguns efeitos colaterais. Apesar disso, demonstrou a importância do planejamento na definição das políticas públicas e o papel indutor do Estado no desenvolvimento econômico e na promoção de um estado de bem-estar social. Hoje, ao olharmos para os chamados anos dourados da nossa história, na década de 50, creio que a principal virtude política que podemos aprender é a seguinte: é possível conciliar crescimento econômico, democracia política e florescimento cultural. O caminho para a execução desse projeto passava pela negociação e pelo permanente diálogo, seja com apoiadores, seja com opositores. Além disso, quando sancionou as leis federais de criação da UFG e da UNB, no início da década de 1960, JK mostrou que
que as universidades públicas devem ser vistas como aliadas e não como inimigas do desenvolvimento do Brasil. Afinal, a UFG nasceu impulsionada por um discurso modernizador e atenta às demandas sociais de Goiás. O incentivo do governo federal foi decisivo para promover a interiorização do ensino superior no Brasil, a partir de um modelo de educação pública, laica, gratuita e de qualidade. No livro de memórias Meu Caminho para Brasília, podemos encontrar as seguintes palavras de JK, abre aspas, o desenvolvimento de um país se apoia tradicionalmente em 3 setores fundamentais: educação, modernização da agricultura e industrialização. A cultura, ao lado da saúde, desempenha um papel cada dia mais relevante na estruturação da sociedade que evolui aos nossos olhos. Fecha aspas. Paralelamente à criação de universidades federais, a transferência da capital federal para Brasília, em 1960, simbolizou, a um só tempo, o desejo de integração do interior ao centro, do país ao mundo, da tradição à modernidade. A fama dessa marcha para o Oeste é memorável e serviu, entre outras coisas, para consolidar a integração econômica do Centro-Oeste ao restante do país. Depois de deixar a presidência da República, Juscelino Kubitschek retornou à vida política como senador pelo estado de Goiás. Aliás, sua atuação no Senado Federal traz um sinal de alerta para os tempos sombrios que vivemos hoje. O alerta é: jamais devemos menosprezar aqueles que fazem ameaças à democracia e expressam a expectativa de um golpe de Estado. É de conhecimento público que, em um primeiro momento, Juscelino apoiou a eleição indireta de Castelo Branco em 1964 e, consequentemente, o golpe militar instalado no país. Fez isso porque esperava que os militares cumprissem a promessa de que as eleições de 1965 seriam mantidas, resguardando assim suas chances de retornar à presidência da República nos braços do povo, de maneira semelhante ao que havia acontecido com Getúlio Vargas. Como sabemos, os militares jamais cumpriram sua promessa. Em julho daquele mesmo ano, o mandato de JK como senador por Goiás foi cassado pela ditadura militar e o antigo presidente teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Para finalizar, gostaria de retomar algo que disse no início da minha fala. Os homens passam, os valores éticos e as virtudes políticas permanecem. Nesse sentido, penso que uma importante virtude que podemos aprender com a experiência histórica de JK é a esperança. Isso envolve acreditar que a história está disponível para a intervenção humana e, portanto, nada deve parecer impossível de mudar. Mais do que nunca, nos últimos anos, precisamos de um projeto político que alimente a esperança de que a construção de uma outra sociedade é possível, a partir do encontro entre a vontade do Estado e o desejo coletivo do povo,
Pois, como afirma a ilustre filósofa Hannah Arendt, mesmo no tempo mais sombrio, temos o direito de esperar alguma iluminação. Muito obrigado, bom dia. A mesa agradece a manifestação do professor Breno Mendes, professor de História da Universidade Federal de Goiás, forjado, inclusive, nas lides lá da própria universidade. E a mesa solicita de Vossa Excelência, se possível, nos conceder o discurso para que possamos anotar nos anais da Casa e para consubstanciar o nosso projeto da Comenda Juscelino Kubitschek. João Goulart está para o Brasil, como Juscelino Kubitschek está e esteve sempre para Goiás. Esta é, sem dúvida nenhuma, um momento histórico nessa casa, aonde democracia, liberdade, direitos estão sempre ameaçados. E mais do que nunca, a liberdade nesta cidade, nesse país, foi tão necessário ser reafirmado por todos, por esta casa e por as demais instituições. Professor Breno, a mesa solicita se pode nos conceder o discurso. Peço à diretoria legislativa que pegue o discurso para que seja anotada nos anais da Casa. Nesse momento eu passo a palavra para o nosso presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, o nosso promotor e amigo, Jales Mendonça.